1 Coríntios capítulo 2, né? Eu mesmo, né, quem está falando aqui é Paulo, tá? Ele escreveu a igreja de Coríntios, então o eu mesmo aqui é Paulo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria desta era ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amado Deus, que essa palavra nos venha como alimento e como correção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Paulo já inicia, no versículo 1 e 2, dizendo, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. E Paulo poderia ir com discurso eloquente. A gente não pode esquecer que Paulo era filho de fariseu, era um homem instruído, tinha cultura, conhecia a lei, era um homem de uma eloquência muito grande. Tanto que as cartas de Paulo, algumas cartas de Paulo são muito profundas, até teológicas, que às vezes é até um pouco difícil de ser entendida. Era um homem que sabia falar muito bem e escrever bem, diferente dos apóstolos, que eram pescadores, pessoas humildes, alguns deles. Mas Paulo diz, olha, eu mesmo, quando estive em você, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo está dizendo isso, e com uma certa propriedade, porque ele poderia, ter ido com eloquência, mas ele diz isso porque o recurso para pregar o evangelho ele não vem da natureza humana. A gente não pode ter essa confusão de achar que a eficácia da pregação do evangelho ele está na eloquência daquele que prega, nos recursos que ele dispõe para pregar. Claro, há um dom para fazer isso, nem todos têm o dom de pregar, a cada um é dado um dom diferente para que a igreja seja assistida em todas as suas áreas. Mas
não depende, né, da natureza humana, até porque o dom ele tem a ver com a nossa vida espiritual e não vida material. Então não vai depender da minha eloquência, daquilo que eu estudei, né, no meu mundo secular, da minha capacidade de persuasão. Não é isso. A gente não tem a capacidade de convencer ninguém a seguir Jesus. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E de nada vale o conhecimento humano se ele não estiver rendido a Cristo para proclamá-lo e glorificá-lo. Então Paulo ele já inicia dizendo isso. Olha, não importa, né, o seu estudo, o que você sabe, né, na vida secular, a sua eloquência, a sua capacidade de persuasão, que tem gente que tem uma capacidade de persuasão incrível, né? Se você deixar ela falar, ela te vende um lápis quebrado, tu vai todo feliz com aquilo, porque tem gente que tem uma lábia, uma capacidade incrível. Se você deixar falar, ela te convence. Mas Paulo está dizendo, nem isso adianta quando se trata de pregar o Evangelho. O que faz a diferença na pregação do Evangelho é a unção, é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, é isso que faz a diferença. Você pode, né, colocar num púlpito alguém com um preparo, né, uma instrução muito grande, mas se ele não tiver ungido por Deus, todos podem ficar até maravilhados com as coisas que ele vai fazer, com os recursos, né, que ele vai usar, porque existem vários, né, técnicas, né, para você falar, você for estudar isso, tem a forma de falar, tem técnicas, né, para você poder se dirigir ao povo, mas nada disso, as pessoas podem ficar maravilhadas, mas a pregação não vai trazer fruto de salvação. O mesmo ocorre com qualquer trabalho que a gente faz na igreja, né? A gente pode ter uma capacidade fora do normal, né? Até trabalhar em igreja de gente pequena. Não, essa pessoa tem uma formação tremenda, mas se não tiver unção não adianta. Toda a parte técnica, ela vai, né, ser muito bem utilizada, mas o fruto depende da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que a santidade é fundamental, né? Claro, a santidade é fundamental para todo cristão, né? Não é algo que se negocia, tem que ser santo e ponto final. Mas ainda mais se a pessoa trabalha na obra de Deus, ela tem que ter uma vida santa diante de Deus, para que Deus possa usá-la, senão todo o trabalho é em vão. E ele diz, e foi com fraqueza, temor, com muito tremor que estive entre vocês. Paulo, quando fala que foi com fraqueza que esteve entre os irmãos, ele está falando da sua condição humana. Porque a gente, sendo cristão, fazendo o que for para Deus, a gente não pode, né, esquecer da nossa condição humana, né? Que nós somos frágeis, nós somos necessitados da graça de Deus, como todos aqueles que a gente está pregando. Por isso, todo o trabalho que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com o coração misericordioso, sabendo, Senhor, me usa, né, para abençoar essas vidas, assim como tu estás abençoando a minha todo dia. Porque se eu fui levantado para fazer esse trabalho ou aquele na casa de Deus, é pela graça. Porque senão eu estaria, né, precisando receber desse trabalho como qualquer um outro. Então, Paulo, quando fala em fraqueza, ele está falando da consciência que ele tem de quem ele é. Então, o trabalho de Paulo e a pregação glorificava a Deus porque ele se colocava no lugar certo. Você só pode fazer alguma coisa para Deus com humildade. Porque quando você é humilde, você permite que Deus age, porque toda a honra e toda a glória tem que ser para Deus. E ele fala do temor também, né? E o temor é fonte de santidade. Quanto mais a gente teme a Deus, mais a gente é santo. Então ele diz, olha, estive com vocês com temor, ou seja, se eu estou fazendo algo para Deus, eu estou tocando no sagrado. E tocar no sagrado é algo muito sério. A gente não pode fazer de qualquer jeito. O que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com excelência, tem que fazer com santidade. Porque Deus é muito criterioso quando toca no que é sagrado. A gente lembra lá de Moisés que ele falou, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Então Deus, ele preserva muito a santidade daquilo que é consagrado a ele. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o púlpito, né, que é um lugar para glorificar e ministrar para Deus, né? A gente não pode usar o púlpito de qualquer forma, né? A igreja, a gente não pode fazer o que bem quiser na igreja, né? A nossa forma de se vestir na igreja, a nossa forma de se conduzir,
Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus ele é muito criterioso com aquilo que é dele. A gente tem que ter temor quando a gente toca nas coisas de Deus. Então, sempre, né, fazer tudo para Deus com temor, e Paulo fala isso. E fala também do tremor, né, que é a consciência de quem é Deus e quem somos. Porque a grande verdade é que Deus fala para a gente não ter medo, mas ter temor, porque o temor é a consciência de que a gente está se relacionando com alguém muito poderoso. Mas o tremor, ele vem daquele medo de você fazer alguma coisa sem considerar a santidade de Deus. E Paulo, ele tinha esse tremor, porque ele sabia que ele podia falhar a qualquer momento, ele sabia da condição humana dele. Então ele sabia, ele falou, eu preciso da graça de Deus para fazer o que eu faço com excelência e santidade, porque ele tinha pavor dele fazer da forma errada e pecar. Então ele fala, estive diante de vocês com fraqueza, temor e tremor, o respeito, né, a Deus, né, a alta estima e consideração com aquilo que é sagrado e é de Deus, né, e isso é fundamental. E no versículo 4 ele diz, minha mensagem, minha pregação não consiste de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consiste em demonstração do poder de Deus. Né? Como eu falei aqui, não é palavras persuasivas. Quando alguém prega, não pode ter a falsa, né? Como é que se diz? Ou trabalha, né, na casa de Deus, não pode ter a intenção de achar que aquilo que você vai falar ou fazer vai ser decisivo. O que vai ser decisivo é o que Deus vai falar ou fazer através da sua vida. Por isso, a gente não pode abrir mão da presença de Deus naquilo que a gente faz. Não pode. Daí a gente entende a necessidade da consagração mensal que a gente faz aqui. A consagração mensal que a gente faz aqui é uma maneira, a gente deve orar toda vez que for iniciar um trabalho na casa de Deus, mas a consagração mensal, onde os trabalhadores se reúnem para quê? Consagrar a sua vida a Deus e consagrar o seu trabalho. Falar, Senhor, o que eu vou fazer, na verdade, é tu que tens que fazer, então eu estou entregando na tua mão. Não quero eu fazer, mas quero que tu faças usando a minha vida. A consagração é isso. Tirar das nossas mãos aquilo que está na nossa mão para fazer, entregar na mão de Deus para que Ele faça através da nossa vida. Esse é o sentido da consagração. A consagração também é separar a nossa vida, né? Santificar para aquilo que a gente está fazendo. Senhor, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho um trabalho a exercer, mas eu estou aqui para tu me santificar, porque eu não posso fazer em pecado. Eu não posso fazer se a minha vida não for verdadeiramente separada para ti. Esse é o sentido da consagração. E Paulo diz, olha, tem que haver o poder do Espírito. Tem que haver o poder do Espírito. Senão não pode ser maravilhoso, né, a tarde que você vai passar, o dia, o culto, sei lá, mas você vai sair do jeito que entrou se não tiver o poder de Deus. Né? Por isso a minha oração sempre diante de Deus, né, para essa igreja, eu falo, Senhor, essa obra não é minha, ela é tua, faz. Eu não quero interferir, eu quero ser usado. Eu sempre oro assim para Deus, nunca tive a intenção de atrapalhar o que Deus está fazendo aqui, não quero. Por isso eu sou muito cuidadoso para fazer alguma coisa, para falar, porque eu não quero interferir naquilo que Deus está fazendo. Versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Né? Então, aquilo que a gente não pode falar o que pensa, ou aquilo que que vem de nós mesmos. Senão as pessoas vão passar a nos seguir e não a seguir a Deus. A gente tem que falar do que está na palavra, tem que falar das coisas de Deus. Eu não tenho direito, né, de subir num púlpito para falar o que eu acho, eu tenho que falar o que a palavra diz. Assim como qualquer um de nós, no trabalho que a gente faz na igreja, a gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer, e não o que a gente acha que tem que fazer. Deus não pode, e esse é o grande erro às vezes da igreja, a pessoa quer fazer o trabalho da maneira que ela quer e Deus está ali do lado para abençoar o que ela está fazendo. Deixa que eu sei como fazer. E o Senhor abençoa. Aí ora só, Senhor, abençoa o que eu vou fazer. Mas não é você que tem que fazer, você tem que falar, Senhor, faça e me usa para que seja feito através da minha vida. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja ora pedindo que Deus abençoe. Abençoa o que eu vou fazer, mas você não está aqui para fazer, quem tem que fazer é Deus. Né? Então a gente tem que ter essa consciência.
Porque a fé do povo, ela tem que ser baseada na palavra de Deus e no poder de Deus, não no que a gente pensa, no que a gente entende, mas no que a palavra de Deus está dizendo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. A sabedoria, irmãos, ela não é um item de série, né, que você recebe quando se converte. Ah, não, eu fui convertido, já recebi sabedoria. Não é. A sabedoria tem que ser buscada, ela vem de Deus. E uma das formas da gente buscar sabedoria é estudar a palavra de Deus. Essa é uma das formas da gente buscar sabedoria. Porque a palavra de Deus, ela nos dá a sabedoria. A gente precisa, ao ler a palavra de Deus, pedir que o Espírito nos dê um entendimento, né? A gente precisa pedir ao seu Espírito Santo. Mas essa palavra vai dar entendimento e sabedoria a nós. E aquilo que a palavra não trata claramente, Deus sim vai falar ao nosso coração ou nos dá sabedoria para dar a resposta certa, que nem tudo você acha claramente na palavra. Mas aquilo que não está declarado explicitamente na palavra, você tem que responder dentro do caráter de Deus e da mensagem que está na palavra. Então, isso é sabedoria que vem de Deus para nós e que nós temos que pedir. Mas a sabedoria, ela é dada a quem busca, né? Não é dada, não é algo que simplesmente cai do céu, porque Deus vai dar a gente à medida que a gente precisa, né? Essa é a verdade. Se você pede um dom a Deus, seja qual for o dom do Espírito, e pouca gente pede sabedoria, né? A pessoa gosta de pedir dom de cura, outros dons, mas sabedoria muito poucos pedem. Eu sempre peço a Deus, me dá sabedoria, porque eu sei que se eu for pela minha cabeça eu vou errar. Eu dependo da sabedoria de Deus. Mas Deus vai dar à medida que for necessário, né? Todos os dons que Deus manifesta através do Espírito, né? Através da nossa vida, pelo poder do Espírito, eles vêm para atender a necessidade do nosso trabalho, né? Se a pessoa fica simplesmente sentada no banco e não se envolve, para que Deus vai dar um dom a ela se não vai usar? Né? O dom não é um medalhão que a gente carrega no peito para dizer, olha, eu tenho. Não é isso. Deus ele não está aqui para engrandecer homens, quem tem que ser engrandecido é Ele. O dom ele vem para engrandecer a Deus e atender a necessidade da igreja ou ao trabalho de alguém. Né? A partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho, Deus vai manifestar o dom para você fazer. Deus vai te capacitar a fazer dentro da sua disponibilidade para Deus. Mas primeiro tem que haver a disponibilidade para fazer, para depois Deus assistir com o que é necessário. Né? A gente precisa, sabedoria assim. A gente tem que exercer, né? Desejar a sabedoria, pedir a sabedoria, mas usá-la. Usar a sabedoria. Não adianta você pedir sabedoria a Deus se você só quer fazer pela sua cabeça. A sabedoria, ela vai te levar a fazer pela vontade de Deus. Sabedoria é isso, é você pensar e agir conforme a palavra de Deus e conforme a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Versículo 8, nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitos hoje, irmão, têm atacado a igreja, né? Sobretudo a mídia, né? Os políticos têm atacado a igreja, sem ter o entendimento de quem é Deus e o que é a palavra de Deus. Eles agem pela sua própria sabedoria, né? Então atacam a igreja porque não podem entender. Aquele que está no mundo, ele não tem entendimento das coisas espirituais. Não tem. Então, para eles, como para nós, olhar para aquele que está no mundo, parece tão claro para nós as coisas espirituais, tão óbvias, que a gente fica se perguntando como é que essa pessoa escuta e não age, como é que ela não muda de vida, escuta e não muda de vida, porque ela não tem discernimento espiritual. Então,
para você parece tão absurdo, assim como para ele é absurdo você estar vindo aqui na igreja todo domingo. Gente, será que esse cara não acorda, vai fazer o que na igreja? Vai dar dinheiro para pastor, está fazendo o que lá, perdendo tempo, são tão alienados, tão fora do contexto da nossa época, será que não acordam? Para eles é um absurdo a vida cristã. Não podem entender isso, porque não tem entendimento dado pelo Espírito. A nossa vida cristã é tão absurda para eles, como a vida deles é absurda para nós. Não tem como haver entendimento. Por isso, irmãos, a questão do ecumenismo hoje está muito vazia e deturpada. Porque entende-se hoje como ecumenismo, né, isso, a mídia até apoia, né, esse tipo de ecumenismo, onde você junta todo tipo de crença, seita, como se ecumenismo fosse a reunião de todas as crenças. E ecumenismo só pode acontecer entre cristãos. Não adianta você querer unir, né? Não há um debate entre o cristão e aquele que não aceita Cristo, que é de outra crença. O que a luz pode conversar com as trevas? Qual o entendimento que a luz pode ter com as trevas, se a treva não tem entendimento das coisas de Deus? Amados irmãos, falar das coisas espirituais para aquele que não tem entendimento é falar grego, é falar coisas absurdas, das quais ele nunca vai aceitar. Muitas vezes, né, muitas vezes a gente luta, né, achando que, poxa, será que é tão difícil entender as coisas tão fáceis, tão óbvias, né? Mas sem entendimento não tem como. Eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia inteira e não é convertido, e falou, olha, se o que está escrito aqui for verdade, ninguém se salva. Ele leu a Bíblia inteira e não entendeu o mistério da salvação de Cristo. Ele só conseguiu enxergar o que Deus espera do homem, mas não como Deus deu poder ao homem para fazer a sua vontade. Porque é verdade, se for pela carne, ninguém é salvo, mas nós fomos alcançados por Cristo e o poder de Deus atua em nós para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E ele falou, olha, eu li tudo, mas não mudou a vida dele, em nada. Ele continuou, leu aquilo tudo e não acreditou em nada. Já ouvi falar de outros que leram mais de uma vez a Bíblia e conhecem muito bem a Bíblia de ponta a ponta, mas não crê nela. Porque leu, mas não teve o entendimento. E a gente precisa pedir, né, a Deus o entendimento. Porque a Bíblia não é uma questão, não é um livro, né, que você aprende racionalmente e decora. Você pode até decorar a Bíblia e decorar versículos, mas se você não tiver um entendimento do que ele está dizendo, não adianta nada. Muita gente aí, né, fala um monte de versículo, igual uma metralhadora, sabe tudo de cor, mas não tem entendimento para saber o que Deus está falando ali através daquele versículo. A gente precisa pedir a Deus entendimento. E esse é um dom que Deus dá a nós, a sabedoria, o entendimento, para que a gente conheça as coisas de Deus, né? E no versículo 9 a 11, né, ele diz como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, em mente nenhum imaginou que Deus preparou. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo, gente, pode falar da parte de Deus. Só o Espírito Santo pode revelar as coisas de Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Só Ele pode falar de si mesmo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então ele pode falar de si mesmo. Ao homem não cabe, porque nós não temos a plena revelação de Deus, porque nós não conseguiríamos absorver a plena revelação de Deus. Jesus mesmo falou que ele ensinou a medida que eles podiam suportar. Nós não podemos, no nosso entendimento humano, suportar a dimensão do conhecimento de Deus. Não temos como absorver o pleno conhecimento de Deus. Deus concede a sua revelação na medida daquilo que a gente pode receber. Assim como a glória de Deus. Se Deus manifestar, aparecer diante de nós com toda a sua glória, a gente cai morto. A nossa natureza humana ela não resiste diante da glória de Deus. Então, amados irmãos,
Só o Espírito Santo pode falar das coisas de Deus. Então a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, que ele fale através da nossa vida. Seja naquilo que a gente fala, como naquilo que a gente faz. Tem que proceder do Espírito Santo. Às vezes a gente acha, não, vou pedir entendimento, vou pedir a presença do Espírito Santo porque eu vou fazer isso na igreja. Não, na sua vida secular, tudo que a gente faz tem que pedir, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria para eu viver o dia de hoje, porque vão ter muitas situações durante o dia que, se eu não tomar cuidado, eu não vou me posicionar da forma certa como cristão. Eu preciso que o Espírito me dê sabedoria e entendimento de todas as coisas para que eu possa ser uma testemunha. Senão a gente vai descuidar quando chegar no final do dia. Puxa vida, eu não podia ter feito aquilo, né? Mas já está feito, né? Mas a gente precisa pedir ao Espírito que seja vigilante, nos dando sabedoria e nos dando o conhecimento, né? Primeira Coríntios, né, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Mesma carta, lá no capítulo 12, versículo de 7 a 10. Deixa o dedinho nessa passagem, que eu ainda vou voltar nela para terminar. Eu já li essa passagem aqui, mas vamos voltar aqui nela dentro do contexto da palavra de hoje. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Ou seja, muitos são os dons que o Espírito Santo dá para assistir à igreja. Mas eu creio, irmão, que o menos pedido pela igreja é o dom da sabedoria e do entendimento. Eu creio que é o menos pedido pela igreja. Mas a igreja precisa muito que o Espírito Santo dê entendimento e sabedoria. Precisa demais nos tempos de hoje. Até porque o mundanismo está entrando dentro da igreja. E se a gente não tiver sabedoria, discernimento, a nossa vida cristã vai ser uma mescla, né, de mundanismo e coisas de Deus. E a gente vai construir uma doutrina, e muitas igrejas estão caindo nisso, e mesmo a nossa não está isenta disso, né, de misturar o mundanismo com a doutrina, com a sã, que é aquilo que vem de Deus, né, a sã doutrina de Deus. Então a gente precisa pedir a Deus, Deus nos dá sabedoria e discernimento para que a nossa doutrina ela seja uma sã doutrina, que ela não seja contaminada pelo parecer e pela forma de pensar do mundo de hoje. Porque isso entra na igreja. Há práticas na igreja que são iguais às de lá de fora, a gente não tem diferença nenhuma. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a igreja, é urgente para a igreja hoje se santificar. E santificar no sentido de ser separada, porque hoje está tão fácil ser cristão e não deveria. Ser cristão hoje deveria ser um desafio muito difícil se você olhar para o mundo e ver que ele está completamente fora da palavra de Deus. Mas é fácil por quê? Porque o mundanismo entrou na igreja, as pessoas vivem uma conciliação de coisas sagradas com coisas do mundo. Há uma permissividade muito grande. As pessoas se permitem estar na presença de Deus ignorando pontos importantes da sua vida que deveriam ser revistos à luz da palavra. Versículo 12 da passagem de hoje. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para entendermos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Por isso a conversão ela depende da iniciativa graciosa de Deus. Por isso. Você vai pregar, às vezes, ou fazer um trabalho, né, para uma multidão na igreja, às vezes 100 pessoas diante de você, e nem todas vão se converter. Umas vão ouvir, não vão ter entendimento, vão até ficar emocionadas na hora, clamar, gritar, mas vai sair dali do jeito que entrou, e outras vão quebrantar o coração e se render diante de Cristo. Aquelas em que o Espírito, né, convencer do pecado, do juízo, da morte e conduzir a toda a verdade. É o Espírito que tem poder de tirar a escama dos olhos
É o Espírito que tem o poder de converter as pessoas. Por isso, o nosso papel é orar, pedindo a Deus, porque a iniciativa graciosa, ela vem sempre de Deus, né? Versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas vê que Paulo está insistindo nisso quase o capítulo todo, né? Sabedoria humana, sabedoria de Deus, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As verdades espirituais só podem ser interpretadas para os espirituais. Só quem tem o Espírito vai entender as coisas do Espírito. Às vezes as coisas espirituais nos parecem tão óbvias, né? Como eu falei no começo, mas para nós que somos espirituais, para quem não tem uma vida espiritual, é inconcebível. Pelo contrário, parece até uma loucura, né? É uma loucura. Quantas vezes o pessoal fala para nós, pô, o que você está fazendo lá? Você está caindo, isso aí é engodo, né? A gente escuta tanta coisa, mas a pessoa nem está falando isso por mal, porque ela acredita nisso mesmo, ela não tem entendimento, não foi revelado, ela não recebeu revelação do Espírito de Deus. E essa é a grande verdade. É muito difícil a gente criar expectativas sobre aquele que não é espiritual, né? A gente, às vezes, né, várias situações que a gente vê de julgo desigual, que a pessoa chega, ai, pastor, mas eu falo, ele não faz, amigo, não vai fazer, porque não é espiritual. E não adianta você tentar convencer, você tem que orar para que o Espírito Santo possa entrar com poder e transformar, quebrantar o coração, render o coração a Cristo. Porque enquanto o Espírito não fizer isso, você vai estar falando grego, o que você vai falar vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso, é urgente para a igreja pregar o Evangelho e a sã doutrina. É urgente para a igreja, porque a única coisa, né, que pode converter é a pregação da palavra de Deus. Não tem outra coisa que possa converter alguém. Porque o Espírito Santo é Ele quem convence do juízo, do pecado e da morte e conduz a toda a verdade. Mas através de quê? Da pregação do Evangelho. Por isso, é urgente que a igreja pregue o Evangelho. Por isso que a Nova Vida ela não abre mão da sã doutrina e de pregar o Evangelho. A gente não prega o Evangelho que enche a igreja. Você pode ir em qualquer Nova Vida que você não vai ver bombando a igreja. Mas a gente tem um compromisso com a sã doutrina, com pregar a verdade, porque é isso que converte. E a grande verdade, irmãos, um outro evangelho encheria a igreja, mas não de convertidos. E importa que sejam convertidos de verdade. Essa é uma tecla que eu tenho batido muito. Porque a gente, às vezes, a igreja, às vezes, ela se autentica por números. Isso não é uma verdade. O Primaz conta que ele foi num congresso lá no exterior convidado. Então ele sentado lá em cima com vários pastores e um pastor que estava conduzindo o evento foi apresentar os pastores. E ele apresentava dizendo quantos membros tinha a igreja do pastor, porque isso aí é que puxava aplauso. Aí quando chegou para o bispo Primaz, ele falou, quantos membros? Aí ele foi lá e falou um número bem maior. Olha que absurdo. Porque eles acham que a igreja boa é aquela que está lotada, que tem muitos membros. Essa é que é a igreja. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a gente humanamente não tem como reconhecer a verdadeira igreja, só Cristo. Cristo, ele sabe onde está e quem são os da verdadeira igreja. Estão espalhados por várias denominações. Mas só Deus vai saber reunir quando ele vier. Mas, amados irmãos, eu creio que igreja cheia hoje enche, se for um evangelho fácil de seguir, né? Aí lota, porque quanto menos confrontar, né, com a vida da pessoa, né, mais fácil é de seguir, né? Mas quando confronta, aí poucas pessoas querem ouvir, querem ficar, né? Essa é a grande verdade, porque a palavra de Deus incomoda. Mas ai daquele, né, que não pregar a sã doutrina, que não pregar o evangelho, porque quando Paulo diz assim, eu completo em mim, né, o sacrifício, as dores e o sacrifício de Cristo, eu entendo o que Paulo diz, né, porque todo aquele que é levantado como pastor, né, se realmente tem seu ministério diante de Deus, a gente sofre como Paulo sofreu, né, porque o desejo que a gente tem é de ver todo mundo, né, santo na presença do Senhor, e às vezes
Quando você se depara com uma situação que você fala, puxa vida, cara, mas eu estou pregando, eu estou ensinando e não... Dá uma tristeza tão grande pela vida daquela pessoa, né? Mas a gente sabe que não pesa sobre meus ombros é resultado, né? Isso aí quem faz é Deus, não sou eu. O que pesa sobre meus ombros é a responsabilidade de pregar. Mas o resultado, isso aí está na mão de Deus, não na minha. Mas a gente às vezes completa um pouquinho o sofrimento de Cristo em nós, né? Porque a gente prega a palavra, né? Desejando ver a igreja caminhando verdadeiramente com Deus. E nem sempre é assim. Às vezes a gente se depara com situações e você fala, puxa, será que eu estou falando grego, né? Será que eu estou... Mas, como diz o pastor Duarte, sempre falou para mim, Paulo, isso é igreja, tá? Ele sempre falava isso para mim. Mas eu creio, irmãos, que a mensagem de Paulo hoje, ele vem dizer isso, né? Que a gente tem sim que estudar a palavra de Deus, temos obrigação de fazer isso, né? Como servos de Deus, mas o fundamental naquilo que a gente faz na igreja é a unção. É sabedoria de Deus, é o conhecimento dado pelo Espírito. A gente não pode abrir mão de Deus no que a gente faz, não pode. Não pode. Então, reconhecimento, né, que Paulo falou, olha, estive entre vocês com fraqueza, temor e tremor, ou seja, sabendo que ele não é nada, que ele depende de Deus. E é assim que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Como eu já ouvi uma vez de uma irmã, pastor, na época eu não era pastor, era diácono, eu não vou mais trabalhar nesse grupo porque eu não me sinto digna. Eu falei, pois agora que você está pronta para trabalhar. Quando você chega à conclusão que não é digno de fazer o que Deus chamou para fazer, aí sim que você está pronta para trabalhar. Porque quando você acha que Deus te chamou porque você reúne todas as condições para fazer o trabalho, Deus sabe porque me chamou, porque eu sei fazer isso, eu vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer. Não, você não vai fazer nada. Pelo menos espiritualmente, com fruto espiritual, não vai sair nada. Agora, quando você fala, olha, eu não quero fazer isso porque eu não me sinto capaz e nem digno, você está pronto para fazer. Porque você vai depender de Deus e é Deus que faz. Amém? Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Porque assim como Paulo, Senhor, nós sabemos quem somos e reconhecemos quem Tu és. Mas que bom, Senhor, que Tu nos aceita assim. Mesmo com a nossa incapacidade, mesmo sabendo que humanamente nós não podemos realizar o ID, nós não podemos pregar o Teu Evangelho, seja com a nossa vida, seja com a pregação da palavra, mas Tu nos capacita, Senhor. Tu, diante da nossa humildade, o Senhor usa a nossa vida. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos santifique a cada dia, para que sejamos, Senhor, dignos de sermos usados, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça, que haja em nosso coração o desejo de andar separado nos Teus braços, para que assim, Senhor, nada nos impeça de ser um canal da Tua vontade, que em todas as coisas que vamos fazer para Ti, Senhor, que em todas as coisas Tu seja o Senhor, seja Tu, Senhor, movendo a nossa vida segundo a Tua vontade. Nós clamamos pela Tua igreja aqui na terra, Senhor. Que ela cada vez mais se esvazie, Senhor, da capacidade humana para que ela manifeste o poder do alto. Que cada vez mais homens e mulheres de Deus se esvaziem do seu orgulho, se esvaziem da sua capacidade humana para render a Ti e deixar que Tu faças todas as coisas. Que o Senhor cuide de nós, Senhor, nesse restante de semana, nos livra de todos os perigos que nos cercam, Senhor. Mas, sobretudo, nos livra do mal que está ao nosso derredor. Não permita, Senhor, que o inimigo invista contra a nossa vida, Senhor. Que caia por terra tudo que ele tem levantado, Senhor. E o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e nos dê entendimento das coisas espirituais para que em todas as questões da nossa vida a gente possa fazer a Tua vontade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a Tua igreja e permaneça para sempre. Amém.